Podcast falando de fraudes com Afonso Moraes. Se você ainda não foi vítima de golpe, com certeza conhece alguém que já foi. Assista às nossas dicas para não cair em golpes. Olá, tudo bem? Sou Paulo Fabrício e estamos aqui em mais um programa falando de fraudes. É o que eu sempre falo, se você não caiu, alguém da sua família não caiu em fraudes, você conhece alguém que já caiu. Por isso a gente preparou esse programa para trazer orientações, dicas, tudo que você precisa saber para se proteger, para proteger sua família também. É fundamental abordar esse tema cada vez mais. E o tema de hoje é muito importante. Golpes cibernéticos. Conheça os principais e saiba como se proteger. Então vou apresentar aqui meu querido amigo Afonso Moraes, da Moraes Advogados. Você veio com a gente nesse programa, né, doutor? Sempre junto, criador e apresentador junto com você. É um prazer estar aqui outra vez, no 19º episódio, para a gente trazer um tema muito importante, mas com pessoas importantes. Trazer um tema hoje que vai ser útil para empresários e para o consumidor final, porque vão trazer a regulamentação, trazer as leis, trazer como está o governo se portando, como estão as autoridades se comportando, como está lá fora também, no mundo, tratando desse tema que, para mim, hoje, na minha opinião, é uma pandemia, né? Que, como o Paulo disse, né, quem não caiu pode estar caindo, né? Exato. Então, Paulo, passo para você fazer a apresentação do nosso patrocinador. Exato, mas antes de falar do nosso patrocinador, eu pedi para quem está assistindo já deixar seu like, curtir e se inscrever no canal, tá certo? E lembrando para vocês, então, que se inscrever já no nosso canal, curtir e deixar seu like já aqui. E lembrando que nosso apoio aqui é da Modtech, a empresa que traz todas as soluções digitais para vocês. Desperte o potencial máximo do seu negócio com o Grow Market. Ao adotar nossas estratégias inovadoras, você não apenas triplicará as vendas, mas também receberá uma assessoria gratuita de uma hora e com nossos estrategistas especializados. Não perca essa chance de transformar o seu negócio. Gente, entre em contato, a gente vai deixar o link aqui embaixo, você pode já acessar lá e conhecer todas as soluções que essa produtora que a gente está aqui gravando tem para vocês. Bom, vou passar de novo para o nosso querido Afonso e para que ele possa apresentar nossos convidados, né, doutor? Bom, com a gente hoje está dois ilustres, a presidenta, né, a Luana Tavares, presidente do INCC, o Instituto de Combate a Cybercrimes, né, e o Fábio, que é o presidente diretor do Centro de Inteligência do INCC. Eu vou deixar eles se apresentarem, que melhor que currículo é tão extenso e é tão grande a qualidade técnica, é melhor se apresentar. Luana, se apresente para o nosso público aí, internauta. Claro, Afonso. Pessoal, é muito prazer. Bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Estou super feliz. Queria agradecer ao Paulo e ao Afonso pelo convite. É uma honra estar aqui para compartilhar um pouco mais sobre o trabalho do INCC e também discutir esse tema que é tão crítico. Hoje, como o Paulo disse, quem não sofreu vai sofrer, conhece alguém que sofreu, está sofrendo, né, diariamente. E o mais crítico é como que a gente sai dessa situação. Parece que quando a gente fala, né, eu caí num golpe, tá implícito que a culpa é da vítima que foi acometida por um crime cibernético, mas no fundo a gente está falando de crimes e de um problema gravíssimo que é um problema público, apesar dele afetar as empresas que muitas vezes estão aí no intermédio desses tipos de atividade. Bom, eu sou Luana Tavares, eu atuo no INCC como fundadora, agora CEO, né, atuando na execução, na operação do INCC, mas fundei junto com o Fábio, que está aqui, e a gente vai contar um pouquinho dessa história. E falando sobre mim, né, eu já atuo há 20 anos com gestão pública, com políticas públicas, sempre trabalhei no terceiro setor, sempre acreditei que para que a gente promovesse grandes mudanças no mundo, né, não só no nosso país, que é tão carente e tem tantos problemas, que a gente precisa da atividade, da sociedade civil organizada, né, do ativismo social para pautas importantes do nosso país, dado que a gente precisa evoluir como democracia e tem muitos problemas críticos que dependem da atuação do terceiro setor, atuação de entidades sérias que provoquem senso de urgência em problemas que muitas vezes estão ali no dia a dia de todos, mas que o Estado não consegue resolver. Então, desde os 19 anos, aí estou entregando a idade já, atuo com gestão pública, sou mestre em políticas públicas, tenho MBA em administração, aí foco em administração de empresas, já fui presidente de institutos que atuam com formação de líderes públicos e também com uma atuação legislativa para pautas estruturais, né? Tive muito envolvida nos últimos anos com as grandes reformas que o Brasil começou a se discutir ali logo depois que
a Dilma saiu do governo, né, e veio o governo Temer, ali a gente viu reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma política, reforma tributária, administrativa, enfim. No terceiro setor, eu atuei em uma organização chamada CLP, era diretora executiva, atuei por 9 anos nessa instituição, que foi uma das últimas que eu atuei antes de fundar o INCC. E ali foi o que eu vi, né? Depois de muito tempo trabalhando com o executivo, eu sempre trabalhei com a administração pública para melhorar a eficiência do Estado, a eficiência das políticas, que eu percebi o quanto é importante a gente estar próximo do que está sendo decidido em Brasília, né? Ali a nossa vida é tocada e mudada para melhor ou para pior, né? A gente tem uma tradição, infelizmente, de criar leis muito ruins ou não criar as leis que precisam serem criadas. Está sendo decidido diariamente dentro do Congresso. Então, desde que eu comecei a trabalhar com essa proximidade com o Legislativo, eu entendi que a gente precisa, sim, dessa atividade mais próxima da sociedade civil com o que está sendo decidido lá, porque, afinal, o que é decidido no Congresso, ele determina todas as políticas que acontecem na ponta, né, nos municípios, nos estados. E vi também, acompanhei muito de perto o processo de transformação digital, tanto do Brasil, né, com a entrada aí de negócios que romperam modelos tradicionais, né, a chamada nova economia, Inclusive o crime, digital. Né? Inclusive o crime. Exatamente. A mudança do crime físico para o crime digital. Para o crime digital. Acompanhei esse processo de transformação digital no Estado. E vi ali o Estado, né, se valendo de várias ferramentas digitais para melhorar os serviços públicos. Quando conheci o Fábio, a gente iniciou uma discussão sobre a situação dos crimes cibernéticos no Brasil. E quanto isso afeta os negócios, né? O Fábio tem uma trajetória no setor privado, ele vai contar, então ele trouxe muita perspectiva, né, dos empresários. E eu colocando, poxa, isso também afeta o governo, isso também afeta a população como um todo, as empresas fazem parte disso, obviamente, mas são crimes que chegam ali, né, no indivíduo. A gente não está falando só dos golpes, a gente tem cyberbullying, abuso sexual infantil online, na internet, então são muitos crimes. Sexo, extorsão. Exatamente. Então, esses são os crimes, né, que tem um peso, os dois lados, né, o lado monetário e o lado emocional. Social, exato, emocional. Então, nós dois, né, a gente discutindo sobre esse problema e pensando formas de atuação, a gente decidiu criar o INCC. E agora eu estou nesse grande desafio, né, que é uma pauta extremamente crítica e atual. O mundo inteiro está olhando para esse problema. É a segunda maior preocupação dos líderes mundiais, né? Saiu agora recentemente no relatório do Fórum Econômico Mundial. E o INCC acabou sendo lançado, né, e nasceu bem nesse momento onde o mundo todo despertou para algo que já está acontecendo há um tempo e que agora todos estão procurando soluções. Eu vou querer saber tudo então sobre esse INCC, que é muito importante, mas antes eu quero que o Fábio se apresente também. Está presente, pô. Vamos lá, senhores. Boa noite, Paulo, Afonso. Obrigado por convidarem a gente, um prazer. Prazer é todo nosso pelo conhecimento que vocês têm, é um prazer, uma oportunidade, né, de aprendizado para todos nós e os internautas. Afonso, eu acho que, acima de tudo, né, a nossa missão é levar a palavra para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto principal do trabalho do INCC, né? Por ser sociedade civil organizada, o Instituto Nacional de Combate ao Crime Cibernético é uma entidade sem fins lucrativos, mantida por nós, apartidário, e o nosso foco é muito claro, melhorar a situação digital do Brasil. E como você chegou até o INCC? Boa pergunta, um pouco da sua história, vamos lá. Paulo, eu vou resumir muito mesmo a minha história. Eu acho que eu comecei a minha carreira como atleta, eu fui paraquedista profissional por 22 anos. Eu fiz parte da equipe brasileira de paraquedismo. Em paralelo, eu sempre estudei, então eu fui fazendo faculdade, pós-graduação, e fui caminhando nisso. Meu pai sempre falava, você gosta de voar, mas precisa estudar. Você não pode só voar. Só, né? Eu nunca concordei com ele, mas hoje eu sei que ele estava coberto de razão. Quando você é garoto, você quer fazer o que você quer fazer. Ainda mais voar ainda, né? Que prazer, exatamente. Que prazer ficar voando. Né? E o ser humano, desde a sua essência, o ser humano é programado para não fazer nada pensando no futuro. Desde lá da antiguidade, você não sabia se você ia comer no dia seguinte. Então, a gente é programado para ter as coisas agora. É por isso que as pessoas não costumam fazer poupança, não estão dispostas a abrir mão de um desejo do momento para ter um ganho no futuro e por aí vai. Mas enfim, eu acabei estudando em paralelo com o esporte
Durante muitos anos, treinei as Forças Armadas, formei muitos fuzileiros navais como civil. Eu nunca fui militar, mas Paraquedista, né? como paraquedista. Em paralelo, eu tinha uma consultoria, que já tem mais de 20 anos, de gestão empresarial. E durante esse processo da consultoria, eu fui percebendo como as empresas estavam frágeis em relação à gestão, em primeiro lugar, e acabei me especializando como conselheiro de empresas, né? Fiz lá minha formação de conselheiro na Fundação Dom Cabral e comecei a atuar em conselhos de administração. Durante esse processo, eu fui percebendo, especialmente na pandemia e pós-pandemia, fui percebendo o quanto os crimes cibernéticos ou crimes cometidos por meios cibernéticos estavam crescendo de forma exponencial. O salto da pandemia. Porque a pandemia foi a digitalização forçada do Brasil. Os especialistas têm falado que a pandemia deu um salto de 10 anos em questão de tecnologia e em questão de avanço dos crimes, Exatamente. né? Sem dúvida. Pelo menos 10 anos, né? Sem dúvida. Um avanço que Tem é uma uma coisa programada preparação. para 2030, Exato. que começou em 2022, Exato. 2021. E no final das contas, eu acho que o que sempre me moveu, aqui eu falo como pessoa física, eu sempre gostei de fazer coisas que eram tidas como não possíveis de serem feitas, né? Então, A própria história de atleta, né? eu acho que de tem um pouquinho romper. disso, Paulo. Quando eu entrei na equipe nacional de paraquedismo, o Brasil era 33º lugar no mundo. Não que isso seja uma vergonha, mas do 33º para o primeiro tem uma distância, né? Então falavam pra gente, para a equipe, olha, nunca o Brasil baixou de 33 e não são vocês que vão baixar. E aí quando uma pessoa fala isso para mim, o que ela tá me dizendo é faça, né? E foi o que eu fiz, eu e a equipe. Então a gente tirou o Brasil de 33º para 8º do mundo. Muito bom. Era a única equipe que não era profissional. Eu quero dizer, Não era no militar, né? campeonato mundial, você tem as equipes que só fazem isso, que não fazem mais nada, elas saltam Tem os 365 militares dias por também, ano. né? Tem os militares, mas que tem um campeonato separado dos civis. Separado. Ele é um campeonato um pouco mais simplificado. E a gente construiu essa história. No final das contas, a gente usava muito o simulador de queda livre, que é o túnel de vento, que é um equipamento que você gera ventos de 300 km por hora e simula a queda livre. Você consegue voar literalmente dentro do equipamento. A gente ia para fora do Brasil fazer isso todos os anos. Que não tinha no Não Brasil. existia no Brasil. Então, mais uma vez, falaram, isso é impossível de ser feito no Brasil. O Brasil não comporta um equipamento desse, é um equipamento muito caro, não tem público e por aí vai. E aí o que falaram para mim foi, faça. E aí a gente, para ter certeza de que a gente estava fazendo mesmo, em vez de fazer um, que o pessoal falava que um não dava, a gente fez 2. E ao mesmo tempo. Um em São Paulo e um em Brasília. Eu pus essa operação em pé, construí, investi junto com outros sócios, operei durante 5 anos e depois de 5 anos eu entendi que estava concluído o que eu precisava fazer no mercado do entretenimento. E eu vendi a operação e resolvi me dedicar aos conselhos de administração. Nos conselhos de administração eu comecei a ver o problema da cibersegurança, dos ataques cibernéticos, dos crimes. E aí, em determinado momento, conversando com a Luana, eu pensei, poxa, não tem ninguém combatendo o crime de forma... Com tecnologia, com Eu diria conhecimento. mais do que isso, Afonso, de forma declarada. Você tem diversos institutos extremamente competentes, todos fazendo um trabalho em prol de algo, mas não tem ninguém dizendo, eu estou combatendo o crime. Porque, no final das contas, quando você fala que você está combatendo o crime, você está lidando com o crime. Especialmente com o crime organizado. Né? Não, cybercrime é um crime organizado. Por trás do crime por trás dos crimes cibernéticos hoje, você tem organizações criminosas que são empresas que faturam bi, né? Como o Primeiro Comando da Capital, PCC. Então, eu acho que, de novo, veio aquela sementinha, aquela Vou fazer. vou fazer, Falar que não dava. só que eu não tinha competência para fazer isso sozinho. Precisava de alguém da área. Eu sou do mercado privado e o terceiro setor é um setor que tem as suas especificidades. Então, junto com a Luana, aí sim a gente conseguiu compor
as competências que a gente precisava entre o público e o privado, a experiência dela e a minha, para construir o INCC. Então a gente começou, fundamos o INCC e começamos a trabalhar por um tempo até informalmente. Nós ficamos basicamente 2 anos estudando o mundo e o Brasil para entender o que é que estava acontecendo no mundo e no Brasil e o quanto o Brasil estava distante das melhores práticas e dos países de referência nisso. Legal. E aí então a coisa E chegou hoje aqui. tem o INCC. Eu vou perguntar para a Luana, qual que é o fundamento básico do INCC? Perfeito. Acho que é importante esse gancho do Fábio, né? Porque a gente começou a estudar justamente para ter essa Para buscar os definição, fundamentos, para né? buscar Principalmente para entender assim o que existe no Brasil. Existem várias instituições que atuam com tecnologia, com transformação digital, que estão apoiando inclusive o Estado a absorver e entender como se valer dessas tecnologias para melhorar a oferta de serviços públicos, que ajudam nesses debates públicos com pesquisa, com dados. Porém, a gente percebeu que não existia nenhuma instituição que estivesse olhando para o crime cibernético diretamente, como o Fábio falou, para o combate ao crime cibernético, né? Uma veia muito forte que a gente tem no INCC é a proximidade com as forças de segurança pública, porque a gente sabe que ali é o fim da linha e o início da linha também, quando você fala em prevenção e investigação, elucidação, a resposta a esses crimes, né, passa pela segurança pública e também um trabalho de entendimento, compreensão da origem desses crimes para que a gente trabalhe no preventivo. Então, o INCC, depois de fazer esse levantamento, Paulo, a gente decidiu que nós trabalharíamos com foco em tornar o ambiente digital, essa é a missão, o propósito do INCC é tornar o ambiente digital mais seguro, né, um lugar mais seguro para todos. Colaborar na promoção de um ambiente digital mais seguro para todos. E para fazer isso, a gente atua em algumas frentes. A primeira delas é com pesquisa, dados. O Brasil não tem dados públicos sobre a quantidade de crimes cibernéticos. Hoje, se você falar assim, vamos entrar aqui no IPEA, vamos entrar aqui no Fórum Brasileiro de Segurança. Eu falo, vamos... Até fazendo aspas, eu sempre vou fazer reportagem sobre o tema e sempre a gente esbarra nisso. Nos dados. Você fala, olha, não tem número, mas tem número aqui, tem número ali, mas é tudo meio vago. Não tem dados e quando tem, eles... costuma ser de instituições privadas, empresas. E isso eles... é delicado. Eu sou lá de Piracicaba, que a gente fala de zoiômetro, assim, tudo meio por cima, eu sou de Piracicaba. E nem apenas isso, Paulo, mas assim, as metodologias são diferentes. Você vai fazer uma pesquisa, quem entende de pesquisa sabe que dependendo da abordagem, da amostragem, da técnica que você usa, do foco que você está dando para aquela pesquisa, os números são completamente diferentes. A gente tem dados que mostram que o Brasil é o segundo do mundo mais atacado, dados que o Brasil é o primeiro, dados que o Brasil é o segundo da América Latina. Então, exatamente isso que eu quero perguntar para os dois, né? No site, vocês na abertura, tem exatamente isso e eu achei... Dá até medo, né? Aqueles dados que estão. Exato. Fale um pouco sobre aqueles dados que estão lá. A gente começou... Desculpa. Aqueles dados, segundo do mundo, mas tem vários dados. Exato. Então, todos esses dados que estão no site hoje, eles são provenientes dessas pesquisas que são as que a gente estudou e acredita que elas são, obviamente, pesquisas válidas. O que a gente percebeu é que nós precisamos qualificar o debate através de pesquisas que tenham um olhar multissetorial, porque normalmente são empresas de cibersegurança, tecnologia, que são incríveis, ótimas, elas fazem um serviço muito importante gerando esses dados. Porém, quando a gente fala em tomada de decisão pública, que usar dados para tomar decisão de plano de ação, de medidas públicas, a gente precisa ter dados mais fidedignos. Eu não posso atuar com metodologias distintas ou sem saber qual é a base de dados que eu vou usar. É porque eu estou falando de dinheiro público e de vidas, né? Pessoas que estão sendo atendidas pelo Estado. Então, hoje, mundialmente, o Brasil, no dado que a gente está considerando, né, para análise até agora, nós somos o segundo país mais atacado. Então, uma linha que a gente decidiu seguir é a linha de pesquisa. A outra linha é uma linha de parceria com o Estado, com o governo, com as secretarias de segurança pública, para ajudar na qualificação, na educação e nessa busca por dados, né, e por iniciativas que possam melhorar a prevenção e o combate aos crimes cibernéticos.
A outra frente é a frente de advocacy, aí é uma discussão mais ampla que a gente está trabalhando, que é para qualificar o debate da Estratégia Nacional de Cibersegurança, ou seja, o INCC está atuando em parceria com o governo federal para ajudar ali com dados, com pesquisas, com insumos, a entender a situação de cibersegurança do Brasil e criar planos efetivos. Sugestão de legislação. Sugestões de legislações, projetos, né, não só no legislativo, mas no executivo, parceria público-privada. Esse tema no mundo inteiro não tem sido mais debatido nos países que estão mais avançados, somente pelas empresas, pelas entidades setoriais, pelas empresas de tecnologia. É um debate público. Então, como qualificar esse debate para a gente ter uma visão multissetorial e trazer o setor público junto com o privado, com a sociedade civil, para construir soluções mais efetivas, né? Cada um tá ali vivendo o seu problema. Mas como é que eu junto todo mundo ali para pensar quais são as soluções para esses problemas que todo mundo está enfrentando e a gente consegue economizar tempo e recurso, que é muito escasso, ainda mais aqui no nosso país. E convencendo a aceitação do governo nisso tudo? Porque sempre tem uma barreira, geralmente, para chegar até lá. Como vocês conseguem romper essa barreira? Que eu vejo que vocês já têm um trabalho bem estruturado junto a isso, né? Sim, Na Paulo. Secretaria de Segurança Pública, vocês estavam comentando. Exato. Como vocês chegam até... Paulo, a minha experiência é infinitamente menor do que a Luana em relação ao setor público, mas o que eu acho que é até legal, pelo ponto de vista de não ter tanto tempo dentro disso, Você tem uma visão diferente. tem uma mais visão analisada. diferente e, na verdade, eu me surpreendo muito a cada dia com a qualidade técnica das pessoas que estão no governo. Eu não estou dizendo de todas, e não estou falando de ideologia, não estou falando de partido, não estou falando de esquerda e direita, não estou falando nada disso. Pessoal técnico. Eu estou falando de Pessoal profissionais competentes para fazer aquilo a que se propõe. Pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, Que se esforçam, né? pessoas extremamente competentes. Então, respondendo a sua pergunta, como é que é isso com o governo? O governo precisa de gente competente, gente séria. Mas o governo precisa de pessoas que queiram colaborar e que não queiram nada em troca. Esse é o principal ponto. Uhum. E o INCC, a nossa troca não é com o governo, nossa troca é com a sociedade. Nós estamos fazendo isso pelo país e não por nós. Então, acho que É um belo idealismo, né? Porque a uma maioria- missão. é, É uma missão. Mas eu queria que você, ou um dos dois, lembrasse aqueles dados. Você consegue lembrar os dados que estão no site? Sim. Eu queria, porque isso aí é um alerta. É um Claro. alerta para quem tá, seja trabalha no setor público ou privado, ver o que realmente está acontecendo, o prejuízo que está tendo, que está lá. O É projetado. importante a divulgação desses dados, né? Porque nem todo mundo, agora eu acho que todo mundo vai acessar o site de vocês e conhecer um pouco mais. Eu mesmo não conhecia, Aqui né? está o site, já aqui embaixo, É. para o pessoal É acessar. importante, porque lá tem bastante informação. Tem muito muito bom artigo que a site, gente muito escreve. bom. Eu entrei no site, estava falando, eu entrei antes no site, eu fiquei impressionado com a qualidade do conteúdo que vocês têm lá. A gente bom. toma muito cuidado como a gente está provendo informação para a sociedade como um todo, não só para o governo, mas para a sociedade, Sim. para as forças de segurança, a informação precisa ser confiável. Não, é exatamente isso que vocês passaram aqui, que vocês têm essa informação de uma maneira de pesquisa técnica, que não é simplesmente pegaram, né, em qualquer lugar, e tem lá uma estatística que faz. Porque essas coisas é que choca, né? Que dá um choque de realidade. De realidade. Sim. Então, eu gostaria que vocês falassem aí de como está lá aquela estatística. 2% do Brasil está em fraude, mas o que mais que tem lá? Eu não me lembro. O realmente. Brasil está na segunda colocação no mundo entre os países mais atacados, né, em número de tentativas de ataque. Ali tem outro dado que é super importante, que é esse monetário que você falou, que é Isso. a projeção do custo do crime cibernético, né? Quanto essa, vamos chamar de indústria do Quanto crime vai ganhar cibernético essa indústria? lucra com essa atividade, vai chegar a 10,5 trilhões de dólares até É muita 2025. grana, é muito dinheiro. Eu tô vendo aqui no Já é site. trilhões de Isso é PIB de país Exato. desenvolvido. O valor atual já está chegando em um tri, na verdade o dado que a gente tem é de 2020, né? Não tem um dado atualizado, se tem deve estar um pouco maior do que isso e a projeção é chegar a 10, imagine o quanto vai crescer exponencialmente. Eu creio que é maior, porque tem várias empresas que são hackeadas e elas acabam não reportando quanto elas pagaram de resgate. Exato. Então tem várias empresas. Então, E o prejuízo não vem só do resgate, né? Sim, Quer verdade. dizer, ele é uma parte do prejuízo, né? Você tem a paralisação, você tem dano de imagem,
margem. Quem E quer, outra quem coisa, quer, né? quem quer comprar ou ter um banco ou Exato. um laboratório que foi hackeado. Exato. E é importante lembrar que quando você fala em crime em geral, geralmente você está falando de um mercado ilícito e os mercados ilícitos, eles costumam ter motivações econômicas. Então, quando o crime está atuando, ele está atuando com motivação econômica. E se ele está pegando um dinheiro que não é dele, esse dinheiro é de alguém. Né? Então, você está dando prejuízo para o país, você está dando prejuízo para as pessoas, para as empresas. Né? Então, o dano é muito maior do que a gente percebe. Alguém sem está contar ganhando, também. alguém está ganhando, Paulo, e alguém está perdendo muito. Mas eu faço E uma. sem Eu contar, faço doutor, uma. também a questão do dano psicológico que causa nas pessoas, né? Você estava falando aqui até um dado que surpreende aqui no seu site, é 70% foi De o crescimento aumento. de denúncias de pornografia infantil na internet em 2023. Exatamente. Dados E- Isso e é a- assustador, imagine o Paulo, impacto que isso pode causar. isso que a gente tem aí, a gente tem um jargão que se usa nas forças de segurança, que é a cifra negra, que é a subnotificação. Então, Também. se também o que tem. está aí O já mesmo que assusta, acontece com as empresas, acontece com as A a pessoas gente físicas. pode multiplicar isso por 5 sem nenhum medo de errar. Sem nenhum medo de errar. Olha, eu vou dar uma estatística para vocês. O Paulo é assessor de imprensa, eu tenho escrito vários artigos, cheguei a fazer 42 entrevistas em um mês. Agora, Uau. quando a gente deu uma paradinha, né? Eu nunca consegui nenhuma vítima para trazer depoimento. Eu perdi várias entrevistas, inclusive semana retrasada, eu perdi uma entrevista de uma pessoa de Aracaju, que um amigo meu me apresentou, que ela foi fraudada 2 vezes, teve uma fraude 2 vezes, e ela ficou de gravar, chegou na hora e não quis gravar. Não, se quiser, a gente já grava aqui, meu, do Fábio. Vergonha de vítima não vítima. quer falar. Eu não tenho vítima. Não, eu tô falando como vítima. Já fui vítima. Eu também. De vários, Tava de falando. vários. Mas tem que ser assim, ó, a mídia, Tem que pegar ela quer desgraça. Quer desgraça na hora. Esse era um golpe novo do site, lá do aplicativo GovBR, que era meio diferente, ela foi vítima, então o golpe estava tem alguns quente que ali. são muito- Aí eu escrevi o artigo, mandei pro jornal, era o SBT, mandei pro SBT que eles pediram, mas aí ficaram insistindo na vítima, ela ficou doente, não vou, e acabou fugindo. Então, ninguém quer aparecer existe raro. conceitualmente, Paulo e Afonso, existe um conceito chamado vitimização secundária. Como que ela acontece? Eu sou vítima de um golpe. Então eu vou na delegacia, eu resolvo notificar. Vou exercer meu papel de cidadão, vou exercer minha cidadania e eu vou registrar o crime. Para ter estatística, para saber. Para o tudo, que para tá ter acontecendo, estatística, né? para ter investigação, etc. E aí quando eu chego lá, obviamente que eu não, de maneira alguma, generalizo, mas eu sento na frente do escrivão de polícia e o escrivão fala: poxa, doutor, o senhor é um médico, cirurgião, como é que o senhor caiu num negócio desse? Isso é a vitimização secundária. É quando o Estado vitimiza secundariamente uma vítima primária. Né? Então, esse processo ele faz com que muitas pessoas simplesmente prefiram não se expor, porque elas entendem que dá uma impressão de que foi elas que fizeram algo errado. Né? Então, literalmente a banana comendo o macaco. É aquela história da lei do Gerson, né, que a gente tinha, né? O brasileiro, ele quer dar uma de ser mais esperto. Se você é o inocente que fez as coisas certas, daí enganado pelo outro, faz que você é o culpado. Você é o Exatamente. culpado. Eu É não foi esperto o assustador, você não foi suficiente. esperto, você caiu. E tem um aspecto importante isso também, que é o crime cibernético, ele é um meio, né? Hoje em dia, a gente já tem visto em diversos estudos, ainda, infelizmente, a gente não tem as estatísticas, que é o que a gente tem falado aqui desde o começo, Vocês estão cuidando que é disso, muito estão grave, e cuidando por dessa isso, estatística. sem dúvida, a gente está dedicando tempo para isso e estimulando muito, né, colocando muito senso de urgência do Estado para que a gente tenha as estatísticas. Depois, acho que é legal a gente falar como ter as estatísticas, porque tem um problema aí para a gente chegar nisso. Mas o crime cibernético, ele é um meio. Então, hoje, grande parte do crime organizado, dos crimes patrimoniais, eles estão migrando para o ambiente cibernético. Porque se você pergunta, até o Fábio explica melhor do que eu, inclusive, o que é um crime cibernético? Ele tem que estar
tipificado como um crime, um comportamento que está ali tipificado na legislação como um comportamento criminoso. E a gente tem uma ausência de tipificações de crimes cibernéticos. Porém, hoje a gente usa o Código Penal como analogia. Para quê? Para colocar, ter de alguma forma a penalidade de crimes que estão sendo cometidos utilizando o componente cibernético. Tudo estelionato, uma forma de apropriação. Já criaram a parte com relação a sexo, criaram o estelionato sexual, entendeu? Mas está sendo uma adaptação. Mas está sendo uma adaptação e isso acaba prejudicando a entrada desse dado original, que é o dado primário. Não tem uma legislação própria. Porque ainda, então. não existe. O direito é muito devagar. O direito não se aperfeiçoou tão rápido como foi a tecnologia. O direito ele precisa acompanhar a evolução da sociedade. Você estava comentando isso agora antes da gravação, vocês estavam falando sobre isso, né? Que a velocidade dos crimes consegue acompanhar. Exato. Mas para toda uma questão total. E essa... que é natural, né? Natural. E essa fala do escrivão, ela reflete o quão frágil ainda é essa discussão no Estado. Porque ele também não está preparado para responder para essa vítima à altura. E mostrar para ela que sim, aquilo foi um crime, que ela foi acometida por uma ação criminosa e que existe um caminho para que ela consiga minimamente ter um respaldo do Estado. Como esse caminho não está claro para as forças de segurança de um modo geral no país, a gente tem, óbvio, alguns estados avançando mais do que outros. Aqui no estado de São Paulo tem algumas práticas mais estruturais para discutir e melhorar a qualidade, né, da resposta a esses crimes, mas ainda é muito incipiente. Então, a gente está num momento de encruzilhada mesmo, onde a pressão da sociedade com a quantidade de crimes e golpes tem aumentado, tanto para o cidadão comum, quanto para as empresas, quanto para o governo, que a gente acabou ainda não falando, né? Muitos desdobramentos desse tema, mas também afeta o Estado. Ele é uma grande vítima e as infraestruturas críticas dos países também estão sofrendo com o risco de paralisações, de crimes cibernéticos. Então, são muitos grupos grandes que representam setores da sociedade e compõem a sociedade como um todo, sofrendo os crimes ao mesmo tempo e pressionando o Estado para ter políticas que respondam à altura. E a gente está aí nesse intervalo, nessa discussão para ajudar. A parte de aparelhamento, o Estado não tem investido. Eu acho que a parte estrutural tem investido, vários institutos, foi criado o Conselho Nacional de Cibersegurança, mas não tem investido. Para você ter uma ideia, tem 80% de defasagem na Polícia Judiciária. Então, o governo só investe o que dá voto, que é a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Eu tenho um amigo meu que ele é um expert em delegado aposentado e a crítica dele é fantástica. Não adianta você querer fazer qualquer atitude, tomar qualquer atitude, porque eu já tentei trazer gente aqui desse cyber lá, do DEI, que ninguém quis vir. Mas eu acho que nisso vem muito o papel deles, do Instituto, justamente para mostrar essa importância do trabalho. Respaldo lá na ponta, nem tem a linguagem correta para dar o acolhimento da delegacia, não tem nem tratamento para que as pessoas façam denúncia, né? Quanto mais os dados e as informações que eles trazem, que eles conseguem fazer isso, acredito, né? Eu acho que acontece, muitas vezes, as forças de segurança, de repente no papel de um delegado, a gente precisa tomar cuidado quando a gente coloca falando como eles, né? O que eu quero dizer com isso? Para um delegado de polícia conseguir fazer alguma coisa, ele precisa usar a lei. E é importante lembrar que o que é crime? Porque a gente fica falando aqui de crime. O que é um crime? Um crime é um comportamento humano que está previsto no Código Penal como crime. Se ele não está previsto no Código Penal como crime, ele não é crime. E se não é crime, não tem punição. Você está falando do golpe do namoro. Não, todos os crimes, na verdade. O conceito de crime. Estou dizendo o que é um crime, né? O golpe do namoro é esse entendimento que a pessoa... Mas veja, e aí agora eu vou entrar num segundo ponto, né? Uma vez dito que crime é um comportamento humano previsto no Código Penal, eu vou para a segunda parte. Os crimes não mudaram, gente. Quando você está aplicando um golpe no WhatsApp, quando você está invadindo uma empresa e subtraindo os dados da empresa e solicitando um resgate,
Esses crimes são... Vocês lembram daquele jogo da bolinha, que tinha 3 potinhos com a bolinha no meio? Isso. É o mesmo crime, tá? Premiado. É o mesmo crime. Sim, Nós não estamos falando que os crimes concordo, mudaram. eu sempre uso essas analogias. Eu Os concordo. crimes são os mesmos. Sim. Mas existe um problema que está acontecendo, e esse problema é o problema que o país precisa resolver, o mundo precisa resolver. Porque, veja, os crimes convencionais que são cometidos, por exemplo, nas ruas, eles são crimes que utilizam a infraestrutura do país para serem cometidos. Então, quando você está falando em tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de insumos agrícolas, contrabando, pirataria, tudo isso acontece através da infraestrutura do país. Infraestrutura ferroviária, aeroviária, terrestre e por aí vai. Pluvial e por aí vai. Então, veja, quanto maior a infraestrutura de um país, maior a infraestrutura disponível para o crime utilizá-la e cometer os atos ilícitos. O que aconteceu com a digitalização? Você ampliou a infraestrutura digital para o crime. Você saiu de 84 milhões de brasileiros conectados na internet para 156 milhões de brasileiros conectados na internet. São mais de 440 milhões de dispositivos conectados à internet. Tem gente que tem mais um celular. Então, veja, quando você fala de infraestrutura para o crime, você está falando de celular, da câmera de segurança, do termostato do seu ar-condicionado, da fechadura eletrônica da sua casa, da babá eletrônica que monitora seu filho, do seu computador, da sua Smart TV, da sua cafeteira que está conectada na automação, tudo que está conectado na internet, os IoTs, né, que são a internet das coisas, você ampliou de forma substancial a infraestrutura disponível para o crime. E aí entra numa segunda parte que é importantíssima de ser falada. O criminoso, ele é só um criminoso, ele não é burro. Então, vamos nessa equação. Crime é igual ao benefício menos o custo. Se o custo começa a ficar muito alto para mim, como criminoso, ele diminui o benefício. Logo, eu prefiro não cometer o crime. Diferente. Então, o trabalho essencial não é acabar com o crime. Isso nunca vai acontecer. O crime existe desde que a humanidade existe. Sim. O que você faz é, em determinados movimentos da sociedade, você aumenta o custo do crime, ou o custo para o crime, Que é a A pena. pessoa vai ter que pagar. que pode ser a pena, é uma delas. Ou também a fiscalização. Porque, veja, vamos Ou falar isso, né, de você Exato, porque vamos colocar uma situação aqui bem... Uma situação bem típica que acho que exemplifica isso de uma forma muito clara. A tomada de cidades, que o pessoal erroneamente chama de novo cangaço. Exato. Não é novo cangaço. O que separa uma coisa da outra é uma classificação de terrorismo. O novo cangaço, ele tinha uma motivação de justiça e vingança. O crime atual, quando você fala de uma gangue que invade uma cidade, ela está cometendo um ato de terrorismo. Eu acho. Se você lê o Código Penal e a definição de terrorismo, você vai ver que a tomada de uma cidade ela está muito mais para terrorismo do que para um novo cangaço. Porque ninguém está indo lá se vingar de nada. Tem uma motivação econômica. Porém, para eu assaltar um banco, eu preciso, uma quadrilha, ela precisa investir 4, 6, 7 milhões de reais para comprar equipamentos, armamentos, carros blindados, rádios comunicadores, uniformes, planejamento. Ela vai contratar especialistas de planejamento do crime. E com tudo isso feito, fora o investimento que ela está fazendo na frente, contando que ela vai conseguir ter sucesso na empreitada dela, em algum momento ela pode dar de frente com a força de segurança. E nenhum criminoso quer dar de frente com uma tropa de elite da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. O risco vai lá para cima. Então, no momento em que eu consigo fazer os mesmos 3, 4, 5 milhões de reais que eu vou roubar do banco, sentado atrás de um computador, na minha casa, conectado numa VPN, passando pelo servidor da Rússia, e
roubando a pessoa aqui no Brasil, eu estando no Brasil, mudança que eu falei. não rastreável, olha o que você faz com o custo do crime. Eu ainda vou mais longe. Eu acho que está interligado. As organizações criminosas usam esse dinheiro para depois fazer uma coisa física, comprar armas, investir em drogas. Eu acho que está tudo ligado. Alimentando, com certeza. E quando você tem um impacto em uma ação criminosa, como o Fábio está trazendo, e gera um lucro para o crime exponencialmente maior do que aquele que você conseguiria numa ação física e com todos esses riscos que ele falou. Sem risco, não, sem risco. Nesse caso, quase sem risco, Vocês porque viram como diminuiu a o sequestro, impunidade... né? Sequestro para fazer caixa Exatamente. eletrônica. Agora o cara, ele Exatamente. faz de outra forma, né? Porque você Sequestro pinta o digital. dinheiro. No banco você guilhotina o dinheiro. Exato. Ou então Você tá motivando- rouba o celular conectado e já faz a Exato. aplicação. Você não precisa deixar a pessoa no Exato. cativeiro rapidinho. Exato. Então, essa mudança que é um problema. Essa mudança é que está causando prejuízo para as pessoas físicas, para as empresas que estão perdendo a credibilidade de dinheiro, inclusive em Exato. todos os setores, né? Setor de saúde, laboratórios que se foram O setor de hackeados. saúde é o O E- setor, é o número 1. a SP Trans, O setor de com saúde é 12 o mais milhões. impactado? É o mais. Sabia disso. Agora, Paulo, imagina a seguinte situação. Vamos falar aqui sem nomes. Sim, Aham. claro. Imagina que vocês são dono de um hospital de altíssima renda. E aí então vocês têm lá 50 pessoas na UTI, no leito de UTI, com suporte à vida. E aí um criminoso invade o sistema, como vocês devem imaginar, tudo da UTI está conectado, o prontuário, está tudo digital. E aí eu vou lá, eu sequestro e criptografo os dados de 50 pessoas que estão dentro da UTI. Você, como médico, não sabe qual é o prontuário, que medicação que tem que dar, que horas que tem que dar. E aí o criminoso liga para vocês e fala: pessoal, eu estou com os dados, eu quero X milhões de resgate para voltar os dados para vocês. Eu sei que as pessoas que estão aí vão morrer em 12 horas. E aí você vai pagar? Mas Não vai aconteceu pagar. isso. Isso aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Mesmo? Não exatamente essa situação, situação, mas sabia desse golpe, sabia de outros golpes parecidos. Né? esse golpe muito parecido aconteceu recentemente nos Estados Unidos. E foi num hospital, num hospital que tinha ali cirurgias, e teve uma pessoa que relatou, inclusive, é um artigo do New York Times da semana passada, falando sobre o impacto dos crimes cibernéticos no setor de saúde lá, né, no país, e fala o exemplo da própria articulista que estava escrevendo o artigo, dizendo que um amigo dela não conseguiu fazer a cirurgia, teve a cirurgia remarcada, ainda bem não era grave nesse caso, por conta de uma invasão no sistema do hospital onde seria a cirurgia. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? grave. Por que saúde? Tem que ter. é urgência. São vidas. Vidas. Urgência. Também. O Sensibilidade. senso de Os dados urgência, também são os dados. os dados são sensíveis. Sensíveis. Você fere a LGPD de uma forma muito grande, né? Porque são dados pessoais, sensíveis, de Doentes, pessoas que estão pessoas doentes. doentes. Muitas vezes você tem ali uma pessoa famosa, Sim. que está fazendo um tratamento, você fere a privacidade dela. Então, assim, não é tão simples Não assim, é. né? No final das contas, o que o crime está fazendo, ele está diminuindo o custo dele, atuando através do ambiente cibernético, do ambiente digital, do cyberespaço. Ele está diminuindo o custo dele, aumentando o benefício, aumentando os lucros, correndo menos risco. E isso, como o Afonso falou, vai retroalimentar o crime convencional. Crime convencional, a compra de armas para revender. Tráfico de Exatamente. drogas. Aí, Agora, E por aí aqui vai. um pouquinho numa coisa que a Luana falou no começo, na fala dela inicial, que ela falou daquela essência que ela foi buscar junto ao... Ela percebeu que ela tem que ir lá para Brasília, ver junto com a questão política, a mudança. Como a gente, como pessoas, cidadãos comuns também que somos, podemos ajudar vocês nesse processo? Tem um caminho? Como a gente pode lutar por essas melhorias? Que pergunta espetacular. Muito bom. Tem várias formas, né? Primeiro, assim, eu e o Fábio, acho que o caso dele até é um exemplo muito interessante, porque era uma pessoa do setor privado que estava preocupada com vários problemas públicos, né? Você vê que pela fala dele é notável a preocupação dele com segurança pública. E o crime cibernético veio como um componente extra nisso, e ele se mobilizou, criou um instituto, né? Junto comigo, eu já estava há um tempo nessa área, já tinha essa veia pública, essa veia de atuação com o governo e com o setor social, de impacto social. Mas esse é um dos caminhos, né? Se você está preocupado com o tema, está preocupado com alguma questão ligada...
crie iniciativas, apoie iniciativas. No caso do INCC, existem várias formas de apoiar, né? Hoje, a nossa forma de... Hoje, eu e o Fábio somos os mantenedores do INCC e a gente tem conversado com muitas empresas, as entidades setoriais, né? De praticamente todos os setores estão apoiando o nosso trabalho, estão atuando conosco para discussões, para diálogos, debates, pesquisas e ajudar a entender também como isso se comporta nos setores. E a gente tem um programa de membros que está sendo lançado agora, vai ser lançado nas próximas semanas, um programa de membros para que empresas e empresários possam participar do INCC com uma contribuição mensal, fazendo essa contribuição para que retroalimente todo esse trabalho que a gente está aqui, né, contando, que nós estamos fazendo. Então, através desse programa, qualquer cidadão, qualquer empresário vai poder contribuir e participar também das discussões, dos eventos, dos encontros, ter acesso aos conteúdos, a todas essas discussões, né, e contribuir para essa temática. Esse é um dos caminhos e é o que a gente está criando no INCC, até para que a gente tenha a sustentabilidade da organização e consiga, né, dar continuidade a esse trabalho. Mas eu adicionaria uma coisa a isso, a sua pergunta, Paulo. A gente sabe que, infelizmente, o brasileiro não lembra em quem ele votou. Exato. Né? Então, tudo isso que está sendo feito no parlamento, né, nos legisladores, no Senado, na Câmara, alguém elegeu aquelas pessoas. Os senadores foram eleitos, os deputados foram eleitos. E quem vota o que vai ser o Brasil, como a Luana falou, são eles. Então, como cidadão, respondendo a sua pergunta, o que a gente como cidadão pode fazer para ajudar? Primeira coisa, escolha bem seu voto. Segunda coisa, saiba em quem você votou, porque depois de 2 semanas que você votou, você nem lembra mais quem você votou. E cobre os seus deputados, os seus senadores, das coisas que são importantes para você. E mesmo que você não tenha votado nele, você tem direito a cobrar. Tem direito, com certeza, é o seu recurso. Participe, exerça a cidadania. Exato. Porque a pressão da sociedade é a maior pressão que um político pode receber. Né? Então, se a gente quer fazer alguma coisa pelo país, a gente precisa ter a população participando da vida política. E participar da vida política não quer dizer gostar da vida política. Não quer dizer ter que escolher um lado. Quer dizer que você tem que entender que tudo que está sendo feito e votado lá vai reverberar na sua vida, na vida da sua família, das suas empresas, dos seus filhos, do seu trabalho. Então, é importante a gente ter essa participação ativa da sociedade na boa escolha dos representantes que estão lá no parlamento, no executivo, no legislativo, e você cobrar e acompanhar o que está acontecendo. Porque se tem uma pauta importante e um deputado começa a receber um monte de mensagem, e-mail, cobrança, manifestos, redes sociais, ele vai parar para pensar. Com certeza. Então, esse é o recado que eu deixo aqui em relação ao que pode ser feito. Participar da vida Muito pública e a vida política, participar de quem quer ajudar. Exato. Você não pode ajudar diretamente, mas indiretamente. Com Uma certeza. contribuição, com ideias, Com né? ideias. Para o seu E deputado, para o instituto. E a gente tem Exato. um debate sendo feito sobre isso já no Congresso? Já. Quais são as leis? Já está sendo... Porque eu vejo muito... Eu espero que tenha já evoluído muito, mas acho que a nossa legislação ainda está muito arcaica em cima disso, né? Está sendo criado, porque se você for olhar, acho que a Luana é a pessoa para responder melhor essa pergunta, porque ela sabe exatamente o que está acontecendo em cada lugarzinho ali. Mas essencialmente, a velocidade é incompatível. Tem como Né? A velocidade que o crime e o desenvolvimento da infraestrutura digital Mais se rápido deu que as leis podem. é absurdamente mais rápido do que a capacidade que o Estado tem de legislar. E não é porque o Estado não quer, gente. Porque tem todo o processo. Exato. Natural. É inadequado a gente colocar essa conta simplesmente nas costas do Estado. Somente. Porque, veja, Não, com certeza. precisa haver debate. O que o INCC está fazendo? A Política Nacional de Cibersegurança, ela nasceu no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, que é quem cuida da segurança institucional. Nasceu ali. Só que tem todo um processo até aquilo virar uma lei. Para isso acontecer, você precisa ouvir a sociedade, os setores. Você precisa entender o que está acontecendo, quais são as demandas. Isso leva tempo. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. O INCC é hoje um dos principais, se não o principal, interlocutor entre o Estado e os setores da economia
as entidades setoriais. Próprio povo. Tem outras pessoas fazendo isso, outros institutos, a gente tem grande respeito e apreço, mas hoje nós somos as pessoas que estamos ouvindo as demandas da sociedade através das entidades setoriais, que você está falando aqui brincando, de 99% do PIB. Né? E você colher isso. E veja, cada entidade, cada setor, ele tem os seus próprios interesses. Então, eu não posso olhar para os interesses de um determinado setor, eu preciso olhar para os interesses da nação. Então, para isso, eu preciso criar critérios para que essas contribuições que cada setor da economia dá passe por um crivo técnico e que possa ser filtrado, organizado e levado para os legisladores, ou melhor, para os comitês que estão debatendo isso, para que eles entendam quais são as demandas. Então, o processo, ele pede tempo. Não é que o Estado não quer. O Estado quer, mas o Estado precisa seguir um rito. Existe uma liturgia para se fazer uma lei. Né? Então, essa liturgia, ela leva tempo, infelizmente. E o crime não tem liturgia. E é interessante que você fala, Fábio, porque as pessoas geralmente elas levam muito a questão do que está sendo feito em Brasília, as leis, que é a questão política. E eles não percebem que tem toda essa participação nossa nisso também. Toda a sociedade pode ajudar a estruturar. E depois, se uma lei é boa ou ruim, quando ela escuta várias pessoas, é assim que você vai melhorar ela. Antes de chegar na discussão política, e eu concordo com o Fábio, assim, eu acho que antes de chegar na discussão política, a gente tem um caminho longo a se fazer. Exato. Só que as pessoas, a tendência do brasileiro é transferir toda a culpa para os políticos, sem notar que boa parte da culpa é nossa também, porque somos nós que elegemos, né? E não fui eu que votei, mas você faz parte de um todo, né? A gente precisa evoluir como sociedade. E existe, sim, várias pautas que travam no Congresso. A gente tem o debate político partidário, que é muito difícil, que tem o toma lá da cá, tem aí dificuldade de articulação do governo com o Congresso, dificuldade do Congresso de conseguir se articular ali, priorizar. Só que esse trabalho que precede precisa acontecer. E a gente está tentando apoiar. Eu sugiro que todo mundo que está assistindo aqui, que tem curiosidade, quer acompanhar mais de perto, quer saber o que está acontecendo, siga o INCC, acompanha. A gente está ainda com LinkedIn, site, a gente está aos poucos aí criando as nossas redes para dar também vazão a todos os projetos que a gente está tocando, que são muito sérios, muito técnicos, mas acompanhe através dos nossos canais, porque cada vez mais... O site já no ar, que a gente está encaminhando para o final, infelizmente. O tempo passa muito rápido. É incc.org.br. Para quem quer seguir, incc.org.br. Vou deixar aqui embaixo. Exato. Tem que fazer outro programa que as minhas perguntas ficaram na metade. Exato, mas a pergunta super é bom. Não, o assunto é bom e tem complexidade, né? O INCC no LinkedIn também. Você fala as nossas de pessoas ou do Instituto? Pode ir, eu falo do Instituto, acho que é mais interessante. O INCC mesmo no LinkedIn, vocês acham? As nossas publicações, o que a gente tem feito. Ontem mesmo saiu uma matéria que a gente deu, uma entrevista que a gente deu para o Correio Brasiliense, falando desse último ataque do governo. Eu li. O senhor leu? Li mensagem. E a gente sempre destaca o trabalho que está sendo feito pelo parlamento, pelos legisladores, pelas pessoas que estão nos comitês discutindo o assunto, pelo GSI, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Tem muita gente trabalhando em prol disso, tem muita gente querendo resolver esse problema. Mas o problema, ele é mundial, ele é grave, ele é estrutural e ele é recente. A gente ainda está entendendo o tamanho da encrenca. E é pandêmico. Gente, igual eu falei para vocês, infelizmente o tempo voou. Eu falo aqui para você que tem um monte de pergunta aqui e tem muita coisa para a gente falar. O Einstein já dizia que o tempo é relativo, né? A gente teve a prova disso aqui hoje, né? Exato. Se a gente tivesse numa fila de banco esperando a nossa vez, a gente ia estar aqui por 3 dias e não ia passar 1 hora, né? Mas não ia mudar nada. Antes mensagem patrocinador. Eu queria deixar a mensagem final suas, mas antes só lembrar novamente a Mudtec, que é a nossa parceira aqui que faz o patrocínio desse programa, que tem todas as soluções online para as pessoas. Então entra lá no site deles, a gente vai deixar aqui embaixo. E também agradecer o Grupo Moraes, que após a realização do programa, sempre a criação do Grupo Moraes, advogados, que está há 41 anos aí atuando no mercado. Parabéns. De empresas e de cobrança. Não é qualquer empresa que tem 41 anos de mercado. Eu queria que vocês deixassem as mensagens finais de cada um de vocês, podem olhar para a câmera se quiserem, deixar uma mensagem para o público, para como eles podem
melhorar essa relação? Como elas podem utilizar vocês também para esse processo de melhoria desse espaço nosso para evitar os cybercrimes que estão afetando tantos brasileiros hoje? Olha, Paulo, eu gostaria de falar para as pessoas, para as empresas, para as pessoas físicas, desconfiem de tudo. Quando você estiver falando em ambiente digital, desconfie. Não tem nada nessa vida que não possa esperar um pouquinho antes de você pôr o dedo e clicar no link, antes de você achar que quem está falando do outro lado é a sua filha mesmo, o seu filho, antes de você receber um e-mail que foi feita uma compra e você ficar desesperado porque aquela compra é um valor alto e você quer... Desconfie, tenha calma, tenha calma. Procure as vias oficiais e não as vias que estão indicadas nas mensagens, nos e-mails, nos sites. Ache você pelos seus meios as vias oficiais. Vá com calma, procure as vias oficiais e na grande maioria das vezes você vai ver que aquilo lá não era verdade. Maravilha. Ana? Como diria os antigos, né? Cuidado, causa galinha, não faz mal para ninguém. Exatamente. Bom, acho que só agradecer pelo espaço, pela conversa, deixar aqui as minhas redes sociais também, luana.tavaresSP no Instagram, Luana Tavares aí nas outras redes. Tenho deixado ali muitos conteúdos sobre o trabalho do INCC e fazer esse convite, reforçar o convite aqui a todos que estão acompanhando, estão preocupados com essa pauta. Entrem em contato com a gente, quem quiser participar, apoiar, a gente está em busca, né, nessa construção de muitas mãos, porque, como a gente mostrou aqui, não é um trabalho simples. A gente vai precisar da ajuda de todos, dessa contribuição e generosidade também das pessoas que acreditam que esse tema é importante para que o Brasil comece realmente a avançar, a melhorar aí a maturidade cibernética e ter um ambiente digital mais seguro para todos. Obrigada, novamente. Já ganhou mais um seguidor aqui, ó. Já tô seguindo você. Obrigada. Você também, gente. Ó, entra todo mundo lá e já segue, tá bom? A Luana é a nossa figura pública. Eu fico quietinho. Os dois. Fechada. Eu agradeço os dois. Qual é a sua rede social? A minha é fechada. É fechada, então tá bom. O Fábio é o exemplo do INCC. Exato, maravilha. o Fábio é o exemplo do que é o mais seguro. E eu tô ali como porta-voz, tô a rede aberta, mas é isso aí, os dois. Eu agradeço aos dois o tempo de vocês, essa colaboração com os nossos internautas, Imagina, nós que conhecimento. Eu acho que dá agradecemos. chance mais um programa, porque faltou muita coisa a dizer. E claro que vai avançar todo esse trabalho de vocês. Eu espero uma próxima oportunidade de trazer vocês. Agradeço ao Paulo por estar aqui. E vamos entrar no site do INCC e colaborar, porque o programa é muito bom, a ideia é muito boa e nós precisamos de ajuda para poder chegar a uma legislação, chegar a um combate a essa pandemia de cybercrime. Obrigado a todos. Obrigada. Bom. E não se esqueça também de se inscrever aqui, deixar seu like e também compartilhar esse conteúdo, tá, gente? Que quanto mais gente conhecer esse instituto maravilhoso, mais resultado a gente vai ter. Forte abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. abraço, Abraço gente. pra todos. Tchau.